Olá, começa agora o nosso TagCast, o nosso podcast direto, informativo e sem tabu. E hoje o assunto é sério e necessário. Outubro Rosa, o mês que lembra a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para me ajudar nesta tarefa, em responder as perguntas dos pacientes do Laboratório Tagui, está aqui comigo o Dr. Guilherme Vicentini, cirurgião oncológico, e também a minha parceira de podcast, que é a Vanessa Schlupp, diretora administrativa do Laboratório Tagui. Para você que nos acompanha, a gente está novamente aqui nesse lugar aconchegante, delicioso, eu sempre curtindo o meu chocolate quente, aqui na Lugano Erechim. Aliás, aproveito para agradecer a Dai e toda a turma aqui da Lugano, que sempre está de portas abertas para nos receber de forma tão carinhosa e deliciosa, né? Com chocolate. Vamos começar então com as perguntas, lembrando que o doutor Guilherme vai escolher uma perguntinha, né, doutor? Bora e lá. eu faço a leitura e o doutor responde. Doutor, primeiro, dá um oi aí para a galera aí, o senhor está aqui com a gente, cirurgião oncológico, diretamente de Curitiba, agora, enfim, em Erechim, trabalhando aqui. Perfeito, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz em poder vir aqui conversar com vocês. Eu sempre brinco que o câncer é um pouquinho indigesto, né? Ninguém gosta de falar disso, mas é fundamental, né? É fundamental desmistificar, é fundamental falar sobre, né? Eu sou cirurgião oncológico realmente de formação, fiz minha formação em Curitiba, sou erechinense de coração, na verdade sou de Erval Grande aqui do lado, né? Mas saí estudar e agora voltei, sou aqui de Erechim. Muito bem. A Vanessa todo mundo já conhece, né? Então vamos partir para as perguntas, que é o que as pessoas querem saber. Quais os hábitos realmente que fazem a diferença na redução do risco de câncer? O que é importante, doutor? Começamos com uma pergunta fenomenal, Bem né? legal. Na verdade, a resposta ela é muito simples e por isso ela é muito complicada. O que realmente funciona é dieta e atividade física, né? E isso não é da boca para fora, não é aquela conversa de a gente tem que comer bem, a gente tem que se exercitar. Na verdade, a gente tem uma série de estudos mostrando que o que tem poder de prevenção para doenças oncológicas, para câncer, câncer de mama, câncer coloretal, câncer de estômago, é atividade física, especialmente atividade física resistida, né? Então musculação, mas também aeróbica e também uma dieta rica em fibras, especialmente, e proteínas. A gente tem uma dieta hoje, infelizmente, industrializada, rica em carboidratos, obesogênica, e a obesidade e o sedentarismo são muito associados a câncer. A gente tem uma ideia, já que a gente está falando de Outubro Rosa, que mais ou menos 20% dos tumores de mama são associados à obesidade. Olha só. Isso significa dizer que a cada 5 mulheres com câncer de mama, uma não precisaria ter se tivesse controlado a obesidade. Doutor, uma perguntinha já que estamos nesse assunto. Hoje a gente tem muitos alimentos que são ricos em agrotóxicos, né? Isso impacta? Impacta. Isso, claro, é sempre um tópico sensível, tem a indústria envolvida, mas a gente sabe que existem polos, inclusive, dentro do país em que a produção agrícola é forte, que a exposição a agrotóxicos é muito forte, e a gente tem, sim, uma maior incidência de alguns tipos de câncer, né? Especialmente câncer de pele, câncer de pulmão, câncer coloretal. Então, sim, inclusive, isso é objeto de pesquisa, né? Olha que interessante. E até uma questão que eu quero levantar, e que também não sei se vão estar nas perguntas, mas eu acho que é um dado bem importante para a gente estar falando sobre essa questão da prevenção. O INCA estima esse ano, de 2025, 73 mil novos casos de câncer de mama. Sim. O dado é preocupante, né, doutor? Sim. A gente fala, né, que o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama ao longo da vida é de 1 em 8, né? Se você pegar um grupo de 8 mulheres, uma vai ter câncer. Mulheres saudáveis, Exato. mulheres, né? Não estamos falando de população de alto risco. Essa é a média, né? E a gente tem esses fatores de risco muito relacionados. Por isso a importância do rastreio. A gente sabe que vai acontecer. O rastreio, na verdade, ele não previne isso. O que previne é atividade física, exercício, não fumar, né, não beber ou beber menos, beber pouco. Mas o rastreio ele permite que a gente identifique muito cedo e aí consiga altos índices de cura, né, até 95%. Doutor, e percebe-se também, eu não tenho prioridade para falar isso, propriedade para falar isso, mas o senhor me ajuda. Nos dias de hoje, o câncer de mama não está mais tão relacionado a idades mais avançadas, né? Percebe-se que tem mulheres mais jovens.
Isso, também com esse diagnóstico? Isso não é só uma percepção que a gente tem na prática clínica, né, no consultório, mas a gente tem Constatação, isso, de a gente fato, tem estudo né? científico mostrando isso. A gente tinha uma ideia, até pouco tempo atrás, que o rastreio de câncer de mama ele deveria ser para mulheres a partir dos 50 anos, até os 74. Agora, semana passada, inclusive, saiu uma notícia que o Ministério da Saúde agora está autorizando o rastreio a partir dos 40, né? Que é o que já acontecia na prática privada, né? Evoluímos, né, doutor? Evoluímos, Muito. né? Por que isso? Porque a gente vê que, infelizmente, mulheres de 35, de 40 anos, até às vezes mais novas, têm diagnóstico de câncer de mama. E existe, infelizmente, uma associação em tumores mais agressivos quanto mais jovem é a idade da paciente no diagnóstico. Então, sim, existe assim um certo comportamento que aquela vozinha de 80 anos descobre o câncer de mama. Sim. Ele tende a ser mais bonzinho, entre aspas, se é que um câncer pode ser bonzinho, né? E, infelizmente, na paciente mais jovem, ele tende a ser mais agressivo. Então, a gente tem essa preocupação muito nítida, muito séria. Tudo bem. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Deixa eu entregar mais um. Vamos lá. Qual o fator de risco familiar no câncer? O risco é maior entre todos da família ou em quem da família? A ideia. Aí ela pede câncer, a pessoa pede câncer. Então, não sei se seria um câncer geral ou mama específico, né? Eu vou tentar, então, como é geral... Tentar responder de uma falar maneira... no geral, mas acho que vamos tentar focar também para o outubro rosa. Isso. No geral, o câncer, a grande maioria das vezes, ele é esporádico, né? Por mais que a gente tenha muito diagnóstico de câncer, né? É uma doença muito prevalente. O câncer acontece muito porque a gente vive muito, né? A nossa população hoje tem uma expectativa de vida alta, né? Talvez aí 80 anos, um pouco mais, dependendo da região. Então a gente vive bastante, a gente tem um estilo de vida que talvez não seja o mais adequado, e aí isso, claro, vai gerar mais incidência. Mas a gente tem uma minoria dos tumores, tanto de mama quanto outros, que são associados a fatores genéticos, né? Alguns a gente já sabe muito bem. Então, por exemplo, tem aquele caso famoso da Angelina Jolie, que diagnosticou uma mutação genética, né, o BRCA1 e BRCA2, que é altamente associado a câncer de mama e câncer de ovário. Então, quem tem os dois genes mutados, por exemplo, pode chegar a ter 80% de risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E aí, inclusive, pode fazer uma cirurgia para diminuir esse risco, né? Mas isso, no câncer de mama, corresponde só a 5% dos diagnósticos. 95% das vezes, o câncer acontece ao acaso. Então, o que a gente tem que se preocupar? Claro, existem mutações genéticas que a gente pode simplesmente não conhecer ainda, né? A medicina tem seus limites. Então, o que a gente entende? Que pessoas que têm familiares de primeiro grau com um diagnóstico de câncer devem se preocupar um pouco mais. No câncer de intestino, por exemplo, quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, aos 45 anos, os familiares de primeiro grau devem começar a rastrear 10 anos antes da idade do diagnóstico. No câncer de mama, a gente pensa parecido, tá? Então, os pacientes que têm um familiar de primeiro grau, e aí o que entra? É mãe, irmã, filha, né? Sim. Então, devem também começar um rastreio um pouquinho mais cedo, devem dar essa atenção. Hoje, a gente já começa a ter um entendimento que pessoas com diagnóstico de câncer, mulheres com diagnóstico de câncer de mama, devem fazer o painel genético, né? Que é esse que a gente pesquisa se tem alguma mutação genética que pode aumentar o risco familiar, né? A gente não usa para isso, a gente usa para fazer tratamento, mas ele serve, inclusive, para ajudar os familiares aí a rastrear, exato. Doutor, e quando é um caso de avó para neta, existe aí um risco? Não é uma coisa tão bem estabelecida assim, né? Essa ideia de que pula uma geração. Sim. A gente, claro, como eu comentei, a gente não tem assim toda essa ideia genética mapeada, né? Sim. Mas pode, claro, ter alguma associação, mas não é tão forte quanto o familiar de primeiro grau. Importante trazer isso porque ouve-se muito isso, né, doutor? Sim. Então, a gente também, né, Cris, aqui no Tagui Saúde, a gente também desmistifica algumas coisas. Isso a gente acha muito importante e relevante. Isso. Entre o mito e a verdade, né? Claro. Porque enquanto eu foco no mito, eu deixo de dar importância à verdade, né? Então, por isso a gente traz também essas questões, né, para esclarecer, né? Claro. Assim como a gente enfatiza na questão dos tratamentos alternativos. Não que se condene o tratamento alternativo, não se condena, mas ele tem que vir como um adjuvante. Perfeito. Né, ao tratamento convencional, de qualquer patologia em si. Né? Então isso é uma das coisas porque a gente acha ainda que a ciência, ela existe, ela é necessária e é comprovada. Então a gente tem que
enfatizar muito isso. Né? Não, inclusive tem vários centros oncológicos que incluem os tratamentos alternativos Exato. dentro do rol, né? Uhum. O que a gente tem que entender é que assim, a gente tem alguns tratamentos já com uma eficácia comprovada. A gente não pode deixar isso de lado em detrimento de outro tratamento, né? Exato. Então tem que ser, exato como vocês falaram, adjuvante, associar, né? Exatamente. Vamos lá, doutor? Mais um. E a gente sempre enfatiza, né, que os nossos pacientes lá do Laboratório Tagui, eles são muito questionadores, porque sempre temos muitas perguntas. Né? A prótese de silicone interfere no diagnóstico do câncer de mama? Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Essa eu acho que muita gente quer saber, né? Tem muita mulher que quer saber isso. Então, a prótese em si, ela não é associada a mais câncer de mama, tá? Até recentemente saiu uma notícia que a prótese estava sendo associada a um tipo de linfoma super raro, né? Uma coisa, exceção da exceção, mas ela não é ela em si associada a mais câncer de mama. O que ela pode interferir? Na acurácia diagnóstica de alguns exames, enquanto a mulher vai fazer a mamografia, ou porventura o médico solicitou um ultrassom, claro, existe uma prótese, um corpo estranho ali, que dificulta um pouquinho essa análise. Então o que a gente tem que ter é essa avaliação com cuidado. Outro detalhe e isso todo cirurgião plástico toma esse cuidado, né, de quando antes de colocar a prótese no pré-operatório, ter esses exames de mama muito bem feitos, né, fazer um rastreio adequado para saber se não tem nenhuma lesão, nem precursora e nem já maligna, né. Mas ela interfere sim, então muitas mulheres acabam tendo que fazer às vezes ressonância de mama para fazer um acompanhamento, ou às vezes a mamografia não consegue pegar a glândula mamária, dependendo como é colocada a prótese. Então existe sim essa preocupação, mas isso é facilmente discutível com o médico que faz o acompanhamento e a gente tem várias estratégias para acompanhar. Importante é isso, existem estratégias para acompanhar. Eu acho que essa informação ela é fundamental. Perfeito, né? É exatamente isso. Doutor, na mesma linha agora, vamos também tirar uma dúvida que eu imagino que muitas mulheres que estejam nos assistindo tenham também. Descobri um câncer de mama. A mulher é muito preocupada com a questão estética, Sim. Né, doutor? Como funcionam as cirurgias quando é retirada a mama, doutor? Existe uma prótese que é colocada imediato ou precisa de uma espera? Como funciona essa questão? Perfeito. Eu vou fazer um pequeno resuminho do tratamento de câncer de mama e vou fazer um asterisco aqui que hoje o tratamento de câncer de mama não existe um grande tratamento único para todas as pacientes. Hoje a gente diagnostica o câncer de mama no nível molecular. Então eu falar o câncer de mama talvez seja já errado, é os cânceres de mama. Então tem dezenas de tipos e a gente trata muito focado de acordo com cada diagnóstico, né? Então eu sempre brinco que o da Joana é diferente da Maria, né? E o que acontece? Tem situações em que eu começo o tratamento com quimioterapia, tem situações que eu começo o tratamento diretamente com cirurgia, e tem situações que eu vou ter que tirar toda a mama, mas a grande maioria das vezes hoje eu não retiro mais toda a mama da paciente. Na grande maioria das vezes, hoje eu consigo fazer um tratamento em que eu retiro apenas aquele nódulo de mama com uma margem oncológica de segurança, né? E aí eu complemento depois esse tratamento com radioterapia, por exemplo. Isso já ajuda muito porque a mulher já não perde o seio. Ela pode ficar, claro, com um defeito estético que a gente corrige, né? Muitas vezes pode precisar fazer uma cirurgia reparadora no pós-operatório, mas a mulher não perde a mama. Existem ainda alguns casos em que sim, é necessário retirar toda a mama, tumores muito grandes, ou tumores que ocupam toda a mama. Existe uma variante do câncer de mama chamada de multicêntrico, que é quando ele não surge em um lugar só dentro da mama, ele surge em vários pontos diferentes. E aí eu não tenho segurança de deixar uma parte da mama, eu preciso retirar toda. Exato. Olha que interessante. E aí nós temos basicamente duas estratégias. Uma estratégia é uma cirurgia chamada adenomastectomia, que inclusive a gente vai ter um material informativo para distribuir na sequência sobre isso, em que a gente faz a retirada de toda a glândula mamária, preservando a mama, preservando a pele e o mamilo. E nessa situação, já na mesma cirurgia, a gente já coloca a prótese ou um expansor que é semelhante à prótese, né, e depois troca pela prótese. Outra maneira é retirar toda a mama e a mulher reconstrói depois do tratamento, né? Seja com o próprio tecido, como pele, gordura, músculo, né? Ou mesmo com prótese, um segundo momento. A estratégia vai variar um pouquinho do que é mais importante naquele momento. Então, por exemplo, se a paciente tolera, consegue fazer a reconstrução no mesmo momento, é sempre preferido. A gente opta por esse caminho. Agora, se a prioridade for já iniciar a radioterapia logo,
voltar para a quimioterapia o mais precoce possível. Às vezes é um caso um pouquinho mais complexo, a gente deixa a reconstrução em segundo plano, vai ser feita, deve ser feita, é direito da mulher fazer isso, mas a gente prioriza daí a cura, né? E depois, num segundo momento, a gente vai lá e reconstrói. Doutor, outra pergunta, né, indo na mesma linha. Pacientes que precisam fazer esse tipo de cirurgia via SUS, elas têm direito à prótese ou não? O SUS está dentro do rol do Ele SUS, é direito da paciente, Sim, exato. hoje já... O que a gente tem, por exemplo, em Erechim? Hoje nós não temos um cirurgião plástico dentro do SUS em Erechim que atenda essas pacientes. Então, as pacientes são encaminhadas para o serviço de referência em Porto Alegre. Aí, claro, o que gera alguma insatisfação ou até mesmo alguma confusão? Que às vezes isso pode demorar um pouquinho. Como existe uma fila estadual, né? Sim. Mas é direito, as pacientes são atendidas. Nós temos várias pacientes já com a mama reconstruídas, né? O Hospital de Clínicas atende, a Santa Casa atende. Então é um serviço que funciona, claro. Só que existe uma demanda, então acaba que leva um tempinho aí, mas dá certo. Levando em consideração que entre a estética e a saúde sempre é saúde, claro, né, doutor? Claro, com certeza. Exatamente. Vamos lá. É como diz o meu pai, primeiro conserta, primeiro cura, salva, depois a gente conserta. É isso aí, essa é a ideia. Como a família pode ajudar no momento da descoberta do câncer? Ótima pergunta. Então, a primeira sugestão que eu tenho é não esconder. A gente tem uma ideia paternalista de que o pai, a mãe, o meu irmão, minha irmã descobriu um câncer, é melhor não contar, vamos primeiro ver o que dá para fazer, depois a gente conta devagar. A pessoa sabe. A pessoa não está se sentindo bem, ela fez um monte de exame, Exatamente. Ela palpou um nódulo. Então, e assim, ninguém é bobo, né? Então a pessoa sabe o que ela está fazendo ali. Ela está numa consulta com um oncologista, né? Então ela sabe o que o oncologista está fazendo. O que acontece? Então a primeira coisa é abordar esse assunto com coragem, com verdade, olhar para a pessoa e dizer sim, olha que ruim, descobrimos essa doença, mas a gente vai tratar. Nós vamos lá conversar com o médico, quais são as estratégias, olha, temos esse caminho, esse outro. Então a primeira coisa é isso, enfrentar. Porque é muito ruim para a pessoa que descobriu o câncer saber que as outras pessoas da família sabem, estão escondendo dela ou estão evitando tocar no assunto. É um estigma para a pessoa, né? Então, a primeira sugestão que eu tenho é essa. A segunda é participar do tratamento, né? Por quê? Porque só quem acompanhou um tratamento de câncer consegue ver o que é. Tolerar uma quimioterapia, fazer uma cirurgia de grande porte, né? Tem os momentos em que a imunidade baixa, que a pessoa se sente mal. Então, estar junto, estar acompanhando, né? Aquela ideia de que estar do lado, às vezes não precisa nem falar nada, só de estar do lado. Só estar do lado, exatamente. Exato, né? Então, acho que é isso que a família pode contribuir mais, né? Não existe como a família, além de buscar tratamento, claro, com o médico, né? Fazer uma cirurgia melhor, fazer uma quimioterapia melhor. Sim. Essa parte cabe ao médico, né? Então, a família cabe estar junto, estar ali do lado. E evitar, a gente procura sempre, pelo menos na rede de contato que eu tenho, quando a gente tem um amigo ou um conhecido, evitar aquelas historinhas, fulano morreu de câncer. Ou ficar abordando o tema, né? O tratamento não vai dar certo, vai demorar demais. E eu acho que olhar com piedade não é legal. Não. Acolhimento com carinho, respeito. Empatia, né? Eu acho que empatia é a palavra bem importante, né? Que precisa. Você sabe que o que acontece? O câncer, assim como as doenças cardiovasculares, AVC, infarto, são muito prevalentes e são as maiores causas de óbito no mundo hoje. Então sim, muita gente falece de câncer, claro, a gente vive muito, né? E eu brinco que de alguma coisa a gente vai morrer, né? Sim. Mas o que acontece? Marca muito mais o caso negativo na memória das pessoas do que o caso positivo. As pessoas que se curam de câncer, elas estão aí vivendo a vida, entende? As pessoas esquecem que já passaram por isso, ninguém lembra que fulano, beltrano teve câncer, né? Então, o caso positivo, que são a grande maioria, ninguém está falando mais. Que deveria disseminar, o que marca né? é aquele caso mais negativo. É que existiam, ainda existe, acho que ainda é tabu, com muito menos força, isso eu posso dizer com tranquilidade, os nossos antepassados, avós, bisavós, enfim, eles tinham aquela coisa, o que você tem medo de ter câncer? As pessoas não tinham medo de morrer de parada cardíaca, elas tinham medo de morrer de câncer. De sofrer, né? Sofrer, exatamente, porque normalmente o tratamento não é fácil, ele é sofrido. A gente brinca assim, quem já passou, a dor do câncer só sabe quem só sente, só entende quem sente, né? Exato. É muito complicada. Assim, essa palavra ainda, eu particularmente, eu tenho muita tranquilidade, né? Mas eu conheço muitas pessoas que elas de fato, elas evitam falar, elas não gostam,
porque aquilo é bem doloroso. E é um medo, né? É um medo constante, assim. Mas graças a Deus, a ciência, como eu sempre digo, né? Ela tá a nosso favor. E você sabe que isso que você nos falou, a gente vê com alguma frequência. E a gente tem a sensibilidade para tratar isso, né? O oncologista vai ter. Às vezes o paciente ele chega pra gente e ele fala, eu não quero nem saber o que eu tenho. A gente não força, né? Ninguém fala em câncer se o paciente fala algo assim. Tem uma inflamação, tem um probleminha, vamos ter que fazer um remédio, vamos ter que fazer uma cirurgia. Então a gente tem essa sensibilidade. Mas a pessoa que ela quer saber, que ela quer entender, a gente não pode negar esse acesso, né? E porque hoje a gente tem muita facilidade. Exato, e o tratamento não é como era 50 anos atrás, né? As taxas de cura são diferentes, os tratamentos são diferentes, o acesso é diferente, então claro que melhorou muito, né? E eu sempre digo, às vezes as pessoas perguntam, qual o conselho que você daria? Tu tens que acreditar no teu médico. Porque o teu médico tem certo, tu tem que dizer, bom, tenho que fazer isso. E aí tu vai fundo, acredita, né, com força, que daí tu consegue, eu acho que consegue êxito. Segura na mão do profissional e Exatamente. vai. Você sabe que isso é ainda mais fundamental na minha prática, porque eu sou cirurgião oncológico, né? Então o paciente vai para uma cirurgia, normalmente de grande porte comigo. E aí eu sempre falo para ele, eu tenho que confiar em ti, mas você precisa confiar em mim. Não tem como você ir para a mesa de cirurgia comigo se você não estiver confiando em mim, né? Tranquilo. Então isso é fundamental, exato. Vamos lá? Bora, mais uma. As perguntas são boas, hein? São boas. Qual é a fase da cirurgia no tratamento? Qual é a fase da cirurgia no tratamento do câncer? Todos precisam fazer cirurgia? Perfeito. Acho que é um questionamento, né? A cirurgia ela é um pilar, né, junto com a quimioterapia e com a rádio, da maioria dos tratamentos de câncer no geral. Mas tem vários em que a cirurgia não tem um papel tão importante, tá? Então, por exemplo, existem alguns tipos de tumores do sistema linfático, leucemias, linfomas, e a quimioterapia não tem nenhum papel curativo. Cirurgia não tem nenhum papel curativo. O tratamento é com químio, né? Então, claro, às vezes precisa uma biópsia, por exemplo, né, para chegar ao diagnóstico, mas o tratamento é remédio. Outras situações, pode ser necessário fazer tratamento apenas com radioterapia, né? Então, depende de cada caso. Mas na grande maioria dos tumores que a gente diz que são sólidos, né, de órgãos sólidos, pulmão, estômago, fígado, mama, pele, a quimioterapia e a cirurgia, assim como a rádio, têm um papel importante. E a cirurgia costuma estar no centro desse tratamento, assim. Muitas vezes a gente faz quimioterapia antes, e aí depois a gente opera, ou às vezes a gente opera primeiro e faz quimioterapia depois, depende um pouquinho da estratégia, né? Então, como eu dei o exemplo antes, a mulher tem um tumor de mama, felizmente descobriu um pouquinho mais pra frente, já é um tumor grande, e ela não quer perder a mama. A gente costuma iniciar com tratamento com quimioterapia, tentar encolher esse tumor, né? E aí depois retirar apenas o tumor, preservando a mama. Ou, em outros casos, né, o tumor já é pequeno no diagnóstico, a gente consegue retirar ele todo sem retirar toda a mama. Nesse caso, a gente começa o tratamento com cirurgia e, se for necessário, a gente faz quimioterapia e radioterapia depois. Então, depende um pouquinho da estratégia de cada caso. Como eu brinquei, são dezenas ou centenas de doenças que a gente dá um nome só, né? Então, varia. É bem aquela coisa, só o diagnóstico, os exames que vão definir o tratamento. Exato. Acho que é bem nessa linha. E saber que ele é muito personalizado, né? Então, hoje eu não consigo ter uma receita de bolo para todo mundo. Doutor Guilherme, olha, veio específico para o doutor Guilherme. Por que algumas cirurgias de câncer de mama o médico precisa tirar toda a glândula sentinela. Existe essa glândula, essa aí é uma pessoa que está estudando. Óbvio. Existe essa glândula? Glândula sentinela, não sei. Essa pessoa aí conhece. Por favor, doutor. Não, tá bem informada. O que acontece no tratamento cirúrgico do câncer de mama de uma maneira geral? O câncer de mama, quando ele quer fazer metástase, quando ele quer se espalhar, normalmente um dos primeiros lugares que ele costuma fazer essa metástase é para os gânglios linfáticos. O pessoal no popular chama de íngua, né? A gente na medicina chama de linfonodo. O linfonodo, ele não é exclusivamente associado a câncer, ele serve para a defesa do nosso corpo. Então, todo mundo já teve uma experiência de uma criança lá com amidalite, dor de garganta, que inflamou uma íngua no pescoço. Sim. Então, mas no caso do câncer, muitas vezes o tumor ele quer se espalhar e aí ele faz essa metástase para o linfonodo. Antigamente, 50 anos atrás, isso era tanto verdade que a gente tirava a mama e todos os linfonodos da região, da axila, aqui do pescoço, né? E a gente foi aprendendo
com a melhora do tratamento que isso não era necessário, porque essa cirurgia agressiva de retirar todos esses linfonodos deixava algumas sequelas, né? Formigamento nas mãos, inchaço no braço, perda de força. E aí a gente aprendeu na década de 80, assim, final da década de 80, começo da década de 90, que essa metástase, esse espalhar o câncer, ele não acontece assim de uma maneira errática. Primeiro, tem um linfonodo que recebe essa metástase e, em sequência, os outros vão recebendo. E aí, esse primeiro linfonodo que recebe essa metástase, a gente começa a chamar de linfonodo sentinela. E o que a gente descobriu? Se eu conseguir identificar qual é esse linfonodo e eu retirar ele e mandar para uma análise, e ele não tiver câncer, os outros provavelmente também não têm, porque ele é o primeiro que recebe. E aí, esse é o tal do gânglio sentinela, ou o que ela chama de glândula sentinela, né? Então, hoje, esse é o padrão da cirurgia de câncer de mama. A gente retira o nódulo da mama e faz a pesquisa do linfonodo sentinela. A gente usa uma estratégia de usar um corante, que daí marca, deixa colorido mesmo esse linfonodo, ou a gente tem uma outra estratégia de usar um radiofármaco. Aí tem uma canetinha com um probe radiosensível que apita, mostrando pra gente onde é que ele está. Isso faz parte da tratamento. Isso é feito no SUS, na cirurgia particular, hoje é o padrão de cirurgia de câncer de mama. Então por isso que eu falei, essa pessoa está bem informada. Vamos lá, mais uma? Vamos lá. Talvez tenha tido alguém na família que tenha tido um problema assim. E a pessoa acabou. O autoexame, aqui é legal. É preciso? O senhor recomenda? Vamos lá. Sim e não. Recomendo, sim. Recomendo. O que é o importante do autoexame? É a mulher se conhecer, tá? Palpar a própria mama, entender a sua anatomia, saber se quando tem algo de diferente. Como é que fica no período menstrual, que ela pode ficar mais sensível, aumentada de tamanho, né? Então, essa é a importância do autoexame. Mas o autoexame, a gente tem estudos mostrando que ele não aumenta o diagnóstico, não previne e não faz diagnosticar em estágios mais iniciais. Pelo contrário, ele pode até causar uma certa ansiedade na mulher, porque às vezes ela encontra ali alguma coisinha diferente que pode ser normal e ela se preocupa, meu Deus, eu estou com um nódulo de mama. Então, o que é o importante? Eu recomendo fazer o autoexame? Sim. Se conhecer é fundamental. Claro. Mas ele não tira a necessidade da avaliação médica. E especialmente dos exames de rastreio a partir aí dos 40, 45 anos. Porque essa é uma outra questão. Às vezes a mulher se examina bem certinho no banho, olha lá no espelho, palpa os gânglios, palpa a mama toda. Fala, não, tá tudo bem, não vou fazer exame esse ano, não preciso ir no médico acompanhar. Isso é um problema. Então, por isso, sim e não. Recomendo, mas não deixe de acompanhar. Doutor, uma pergunta. Tem alguma outra característica que possa indicar ou chamar a atenção, assim, na mama? Sim. Aumento, alguma outra característica? Né? Sim, a gente tem alguns sinais e sintomas que são muito associados a doenças malignas, não exclusivamente, Sim. Não existe um sinal assim único, né, de câncer, mas, por exemplo, a presença de nódulos, né, então aquele caroço duro, aquela nodulação que não estava ali, que a mulher sentiu, deve sempre buscar atendimento médico. A presença de secreção, né, pelo bico do seio, pelo mamilo, então, especialmente se tiver alguma quantidade de sangue, né, chama atenção. Isso não é exclusivo, de novo, né, de pacientes com câncer de mama. Mulheres pós-amamentação, obviamente, vai ter secreção. Sim. A gente tem uma ideia que mulheres tabagistas podem ter um pouquinho de secreção também no seio. Espessamento da pele, aquela pele inflamada, mais dura, que não tem uma causa óbvia, como uma dermatite, né, uma inflamação, uma alergia, também chama atenção. E, de uma maneira geral, alterações da mama que não estavam presentes. É relativamente comum que a mulher tenha uma mama num tamanho diferente da outra, tá? Mas muita discrepância, né? Mudou demais ao longo dos meses, não era assim, né? Olhei uma imagem lá de biquíni, poxa, tá muito diferente, isso chama atenção, então deve buscar atendimento, sim. Vanessa, a gente já estourou no nosso tempo, vamos lá para aquela tua perguntinha. Doutor, gostaria de saber o que lhe motivou a escolher cirurgia oncológica? Então... Agora uma pergunta mais pessoal, mais pessoal, né, Então, assim, na verdade, eu não queria gostar de oncologia, tá? Não era a minha ideia ser oncologista desde o início. Eu tentei ir para outras áreas, eu sabia que eu gostava de cirurgia, de procedimentos, de maneira geral, tentei ir para outras áreas, né? Porque a oncologia, todo mundo pergunta, poxa, mas é pesado, não é fácil, né? Exato. Exato. Então, mas eu sempre gostei, de alguma maneira, de fazer parte do tratamento de pacientes graves. Graves no sentido de ter algum papel ali naquele tratamento. Então, eu gostei de passar na UTI, eu gostava de estar na cirurgia do trauma, e quando eu cheguei na oncologia, eu vi, poxa, é aqui, né? Então, teve um momento, quando eu estava no estágio,
Até eu nunca contei isso publicamente, assim. Quando eu estava no estágio ainda na faculdade, eu estava participando de uma cirurgia como aluno, só assistindo ali, né, a cirurgia. E aí 2 cirurgiões operando um tumor de intestino, que a cirurgia foi super bem, assim. Claro, eu, né, como aluno, não sabia se tinha ido super bem, mas me parecia pelo clima que estava tudo bem, tudo tranquilo. E no final da cirurgia, quando eles já estavam encerrando ali, dando os pontos na pele, um cumprimentou o outro e brincou assim, até uma maneira até um pouco egocêntrica, eu diria, né? Parabéns, um falou pro outro, mais uma vida salva. E aí ele me cumprimentou como se eu tivesse participado daquilo, e aquilo me deu um arrepio de uma maneira assim. Olha que E aí eu fiquei pensando, meditando o que aconteceu ali. O paciente entrou na sala com câncer e através do trabalho daqueles colegas ali, hoje colegas, né? Saiu da sala sem câncer. E a partir dali eu pensei, não é isso, não tem outra coisa para eu fazer a partir daí, né? Então aí eu fui fazer cirurgia geral, depois fui fazer oncologia. E isso me motivou muito porque é uma formação pesada. É pesado psicologicamente, Exato. A gente tem várias histórias, né, que a gente acompanha. Tu perde pessoas, e não tem como né? você não fazer vínculo, né? Exato. Você imagina que são tratamentos longos, né? Mesmo o paciente que fica bem, que depois a gente pode dar alta, mas você fica 2, 3, 5 anos acompanhando ali o paciente. Então, cada vitória é uma vitória nossa, cada derrota é uma derrota nossa. Mas a formação ela é maçante do ponto de vista físico, né? Plantão, longas horas, cirurgia o dia todo. Os pacientes oncológicos costumam ter intercorrências, né? Então, às vezes tem que reoperar por algum problema. O paciente foi para UTI, né? Eu me lembro muito nitidamente de uma Páscoa que eu estava com a minha família fazendo churrasco. Me ligaram, uma paciente sua está com um probleminha que vai ter que reoperar. Larga tudo, vai para o hospital. Então, é cansativo psicologicamente, mas é cansativo fisicamente mesmo a formação. Mas não faria outra coisa, se eu tivesse que fazer faculdade de novo, faria o mesmo caminho sem sombra de dúvida, né? Bacana. Porque, de novo, a gente vence todo dia, toda vez que um paciente se cura de câncer, né? E de volta a falar, a gente tem muito mais cura do que perda de paciente para doença, né? Isso é muito claro, assim, no consultório. Então acho que esse isso é o caminho. uma das grandes vitórias da medicina hoje, da ciência. E eu acho que a vocação, também tem aquela questão, né? Vocação. Que bom que tu participaste daquela cirurgia e aquele comentário te tocou de certa forma, né? Exato. Porque eu acho que é uma tarefa bem árdua. Como tu disseste, é cansativo, psicologicamente é debilitante, acredito, mas é recompensador também, sem né? dúvida, Que eu acho que as vitórias, elas prevalecem mais do que as derrotas. E temos que pensar assim, né? Exato, exatamente. Doutor, para a gente estar finalizando, então, eu vou te pedir só para uma mensagem para quem está nos acompanhando, né? E a gente já aproveita, e você que está assistindo esse podcast, curta, compartilhe, leve essa mensagem para mais mulheres, em especial agora neste Outubro Rosa, mas para todos que também, de alguma forma, precisam saber e entender um pouquinho de saúde, né? Compreender um pouco mais sobre o câncer em si, e também quando a gente pode salvar uma vida, quando a gente pode levar a informação, acho que isso é importante. Doutor, deixo contigo para uma mensagem finalizar. Vou aproveitar, né? e pedir junto que o doutor também deixe aí uma mensagem para todas as mulheres que estejam escutando, os familiares também, né, doutor? Que enfrentam o medo de fazer exatamente. o exame, né? E quando recebem o diagnóstico. Então, se o senhor puder deixar aí a sua palavra de profissional. Perfeito. Também eu quero aproveitar, né, Cris, agradecer ao doutor Guilherme. Eu que agradeço o convite. Primeiramente, pelo senhor ter recebido esse chamado da oncologia, né? E somos agraciadas em Erechim por tê-lo como profissional. Eu sou da área da saúde e sei o quanto isso é importante, termos aqui profissionais altamente qualificados, doutor, e que tenham esse olhar acolhedor ao paciente. Então, desejar o Tagui se sente honrado em tê-lo aqui conosco hoje, né? Cris, agora... Tudo bem. Eu que fiquei muito honrado pelo convite, muito obrigado. Então, especialmente para as mulheres, né? A gente está falando de Outubro Rosa, a gente falou um pouquinho de câncer no geral, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente perder o medo, tá? Esse é o grande vilão. Deixar de fazer o exame, deixar de acompanhar pelo medo do que vai encontrar, isso é o grande erro, esse é o grande problema. Hoje a medicina avançou, não é como era 50 anos atrás. Hoje a gente tem inteligência artificial, hoje a gente tem exames de alta tecnologia, hoje a gente tem tratamentos excelentes, então não tem por que não acompanhar. Se a gente diagnosticar um tumor em estágio precoce, especialmente no câncer de mama, nós estamos falando de 95% de taxa de cura. Significa que a cada 20 mulheres, 19 se curam do câncer de mama. Então, acho que é esse o recado que eu queria deixar.
Você que tem aí sua mãe, sua irmã, sua tia que não fez exame de mama nos últimos anos, puxa a orelha, leve ela a fazer exame, leve ela no médico, né? Você que tem demais familiares que não estão fazendo acompanhamento, acho que esse é o recado que eu queria deixar, porque esse é o grande vilão, né? O medo é o vilão, Exato. o desconhecido, e é isso que a gente não pode ter. Muito bem, então aproveitando, mais uma vez, agradeço a Vanessa, minha colega de podcast, ao Dr. Guilherme, então, por ter estado aqui conosco. E a você, se gostou desse vídeo, por favor, compartilhe e leve essa mensagem de informação e de coragem. Até mais.